principal sintoma da depressão é a mudança de humor, é a tristeza. Só que a tristeza, ela deve invadir a mente do indivíduo. A tristeza, ela não é transitória. A tristeza se instala no indivíduo. Então, como critério, nós utilizamos uma mudança importante no humor por pelo menos 2 a 3 semanas. Uma pessoa, o sintoma mais comum é uma labilidade emocional, onde a pessoa tem crises de choro, né, e ela passa a perceber que não gosta mais das atividades que normalmente ela estava fazendo. Então ela tem dificuldade, inclusive, para se alimentar. Muito comum a perda de apetite, a perda da libido. Então a pessoa passa a não ter vontade de transar, por exemplo, né? Então ele estava lá com a vida totalmente normal, andando, de repente ele começa a perceber essa mudança, né, que se instala. Então, para se fazer um diagnóstico, esse estado de depressão, né, de tristeza, deve perdurar por mais do que 2 semanas. Muitas vezes, né, você tem perda do sono também. Como eu falei do apetite, em geral é falta de apetite. Algumas pessoas reagem com aumento do apetite. Na insônia, o mais comum é a insônia no início do sono, mas também é muito comum a pessoa acorda durante a noite ou muito mais cedo do que de costume e a mente é invadida por pensamentos negativos. Uma pessoa com depressão, ela passa a ter um sintoma crucial, que é o medo do futuro. Ela percebe que tem uma insegurança muito grande, porque ela passa a duvidar de que ela vai conseguir ser a pessoa que ela era antes. Em relação ao tratamento, o tratamento comum é o uso de antidepressivos. Os antidepressivos são muito eficazes. Agora, a combinação de antidepressivos e psicoterapia é o que mais funciona. Então é muito importante, assim, 2 aspectos. Hoje nós sabemos que uma depressão na adolescência deve-se ter cuidado no uso de antidepressivos, porque na adolescência você pode ter ali o início de um transtorno afetivo bipolar. Então é algo na adolescência hoje que nós devemos ficar mais cautelosos na introdução do antidepressivo nessa fase. Agora, uma depressão, né, esses sintomas, quando eles ocorrem depois dos 25, 30 anos de vida, o que você vai avaliar é o nível de sofrimento da pessoa, o quanto que ela está sofrendo e o quanto esses sintomas vão alterar a performance dela nas atividades profissionais e no convívio familiar. Então você vai jogar com esses 2 elementos. Hoje nós estamos bem mais cautelosos de iniciar o tratamento com a medicação. Quando você tem uma depressão mais leve, onde o sofrimento não é tão intenso e onde os sintomas ainda não alteraram significantemente a rotina da pessoa, é muito importante, por exemplo, instruí-la a praticar atividade física, que ajuda bastante, e verificar, fazer uma vigilância e orientar essa pessoa para que os sintomas não se aprofundem, porque no risco de suicídio ou quando você tem uma interferência grave dos sintomas na performance, então é a hora de medicar. Então eu também não posso deixar esse quadro se agravar. Muito importante é sempre considerar que a medicação é uma parte do tratamento. Em geral, a depressão ela ocorre
em um momento em que o indivíduo está precisando reorganizar a vida dele. É um momento também de reflexão, é como se o cérebro parasse e o indivíduo perguntasse assim: o que deu errado na minha vida? O que não está funcionando? Então também é um momento de reorganização, é um sinal de que a vida dessa pessoa não está caminhando bem. Daí a importância de você reconhecer o contexto, né, e perceber que a medicação é uma parte do tratamento e, quando possível, uma boa terapia ou um bom psiquiatra que seja capaz de identificar o contexto em que a crise emerge, dele poder ajudar essa pessoa. Nós fizemos uma pesquisa em São Paulo e no Rio de Janeiro, que metade dos casos com uma gravidade clínica importante, eles permanecem sem nenhum tratamento. Então eu diria que na nossa sociedade, muito provavelmente nós temos mais pessoas que precisam de tratamento do que realmente conseguem se tratar. Existe uma parte da população, né, principalmente classe média alta, onde você pode ter um fenômeno de medicalização e essas pessoas poderiam estar sendo submetidas a um tratamento que seria desnecessário. Por isso que eu estava conversando que nos casos de depressão leve, nós hoje somos muito mais cautelosos em introduzir o tratamento. Então, agora, se há uma necessidade, não é? Se a depressão tem gravidade, risco de suicídio, ruminações obsessivas, intensas, com sofrimento, a medicação é indicada. A questão da dependência. Muitas pessoas, quando você introduz o tratamento, de fato, são poucas que você vai retirar a medicação ao longo do tempo. Nesse caso, nós fazemos uma comparação com a hipertensão, com o diabetes. No caso da hipertensão, se você usa o antihipertensivo, você melhora a pressão. Se você parar de usar, a pressão volta. Então, o que nós fazemos nos primeiros episódios, principalmente no primeiro episódio, quando o indivíduo se recupera, nós tentamos retirar a medicação. Se ele piora da depressão, ele volta para a medicação. Então, se ele vai viver melhor com a medicação, não tem por que ele não usar o tratamento. Mesmo porque a depressão causa um desgaste biológico muito grande no indivíduo. Não é uma doença da mente, é uma doença de todo o corpo. Então há mudanças importantes em níveis de colesterol, adrenalina, e esses níveis hormonais, eles trazem um desgaste biológico importante, eles intoxicam o organismo e podem abrir avenidas para que as pessoas tenham um risco maior de doenças cardiovasculares, câncer, doenças autoimunes. Então, nós devemos sempre colocar, né, na balança os benefícios e os prejuízos do tratamento. Então, um bom psiquiatra, ele vai fazer essa avaliação e dentro dessa avaliação, se houver mais benefícios do que prejuízos, então nós vamos usar a medicação. Os antidepressivos, eles vão agir nos circuitos neuroquímicos, né? É muito difícil você saber exatamente o tipo de ação, em que sítio neuroquímico você vai estar atuando. Agora, como que nós avaliamos isso? Nós temos, além, né, do impacto na neurofisiologia, você tem um impacto clínico avaliado. Então nós sabemos, de estudos controlados, que as pessoas vão se recuperar ao usar o antidepressivo. Os antidepressivos, eles têm um efeito neurotrófico, ao contrário dos benzodiazepínicos. Nesse sentido, a medicação antidepressiva, ela vai corrigir o funcionamento neuroquímico. O cérebro vai funcionar
melhor, né, para os casos em que ele é bem indicado. E de sorte que se você retira essa medicação, muitas vezes a depressão retorna após algumas semanas ou alguns meses. Portanto, nós sabemos que o principal sítio é a serotonina, mas você vai ter uma ação em vários locais do cérebro, de sorte que há uma correção da neuroquímica e uma estabilização emocional do indivíduo, que vai permitir que ele recupere a capacidade cognitiva, de aprendizado, de concentração e de poder retornar às suas atividades habituais. No período de um ano, 3 a 4% da população adulta vai ter uma crise depressiva importante. Durante a vida, 1 entre 5 mulheres vai ter pelo menos uma crise depressiva importante. E 1 entre 10 homens vai ter uma crise depressiva importante. O que nós sabemos? Que a depressão pode originar doenças físicas, né? E que muitas vezes as doenças orgânicas vão originar depressão. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de HIV, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, não é? Você ou uma pessoa que teve um infarte, ela tem um risco maior de desenvolver depressão. Ou a depressão, ela entra como um fator concomitante a uma doença orgânica. Então, as 3 situações são possíveis: a depressão disparar causas orgânicas, causas orgânicas disparar depressão e das duas condições caminharem juntas. Nós sabemos que a depressão é mais comum entre as mulheres. Pode haver uma parte biológica, né, que não é totalmente conhecida, né? A explicação sociológica, ela é muito importante, porque nós sabemos que a depressão, ela vai ser decorrência da vulnerabilidade genética do indivíduo e do ambiente, das experiências que essa pessoa vai enfrentar. Então, desde as experiências perinatais, né, de cuidados maternos e paternos, a violência sexual, que as mulheres são objeto maior de violência sexual, tanto estupro, a violência doméstica, que também vai ocorrer mais entre as mulheres, principalmente quando a mulher não tem autonomia intelectual, financeira, ela passa a conviver com uma situação de armadilha, de dependência, né, e essas situações são possivelmente adversas à sua vida. Então diríamos que as mulheres elas enfrentam adversidades numa frequência maior do que a população masculina. Entre os homens, o que vai acontecer nessas situações, eles vão desenvolver uma dependência ao álcool. Então a depressão seria a forma mais comum das mulheres reagirem a situações ambientais e sociais adversas e culturais, né? E na população masculina você teria esse escape pelo problema da dependência ao álcool, que também é um problema muito importante na nossa população. As pessoas que precisam da medicação precisam romper o estigma, não é? O preconceito que existe de usar um remédio, um psicotrópico, ou de fazer tratamento psiquiátrico, porque se a pessoa vai ficar melhor e vai ter uma qualidade de vida melhor, não tem por que não se cuidar.